Oi, gente, dando continuidade então nas nossas aulas sobre Primeiro Reinado, hoje a gente vai falar sobre o reconhecimento da independência, né, por parte de Portugal, que foi reconhecida em 1825, mas assim, não foi tipo, coitadinhos, vamos reconhecer a independência. Não, esse processo do reconhecimento da independência por parte de Portugal, né, foi graças ali a algumas mediações por parte da Inglaterra, né, aonde a Inglaterra acaba fornecendo empréstimos para o Brasil e o Brasil faz um pagamento de indenização aos portugueses, né? De um lado a gente vai ter o Brasil independente, né, por parte de Portugal, mas por outro lado o Brasil ele vai ficar dependente economicamente, né, da Inglaterra, né, a contar por conta desses empréstimos que deveriam ser pagos, né, e outra por conta dos produtos britânicos que ainda continuavam chegando, né, constantemente no Brasil, né, e isso vai fazer com que as indústrias locais, né, tivessem uma dificuldade em estar se desenvolvendo, né, aqui do lado a gente vai ter temos, né, uma charge, né, que explica basicamente isso, a questão de um lado as pessoas comemorando essa independência, né, que foi reconhecida e outras coisas, né, e de um lado, né, o menino pergunta para a mãe o que era aquilo, né, e a mãe responde que deve ser um novo produto inglês, né, porque o Brasil ele estava, né, ligado, amarrado aos ingleses, né, e isso vai ser resolvido somente a partir, né, do Segundo Reinado. Né, a gente vai ter alguns conflitos, né, durante esse período, tanto por conta da centralização de poder por parte de Dom Pedro I, tanto por conta dessa questão dos empréstimos, né, que Dom Pedro I vai acabar aumentando os impostos no Brasil, né, e a gente vai ter também uma guerra conhecida como Guerra da Cisplatina, né, que nada mais, nada menos vai ser do que a independência, né, a separação dessa região aqui, que hoje a gente conhece como Uruguai, né, então o que acontece? O Uruguai, na verdade, ele era uma província, ele era uma colônia espanhola. Só que com a invasão de Napoleão, né, ele acaba colocando o José Bonaparte, que era o irmão dele, dentro, né, de Portugal como rei, né? E o rei que estava em Portugal, que foi destronado, né, na Espanha, que foi destronado, ele é irmão da Carlota Joaquina. E aí Dom João, né, acaba usurpando, né, pegando essa região, incorporando ali a Portugal, né? E com a independência do Brasil, essa região ela permaneceu com o Brasil. Só que a partir ali de 1823, essa região ela começa a exigir ali a sua separação, porque ela começa a alegar, né, que ela não tinha uma identidade, não se identificava, né, com Portugal, né, e com os brasileiros, né, o passado colonial dela era diferente. E a Argentina, que já havia conquistado sua independência, ela começa a apoiar, né, e dentro, né, dessa treta toda, o Brasil, né, acaba tendo um conflito com a Argentina, né, que queria essa região da Cisplatina também. Né, esse conflito ele só vai ser resolvido com as mediações feitas por parte da Inglaterra, né, aonde a Inglaterra, né, acaba decidindo que essa região ela deveria de permanecer independente e aí forma, né, a República Oriental do Uruguai. Né, com essa questão do conflito, obviamente gerou altos gastos para o Brasil, assim como todo o conflito, como toda a guerra, né, sempre ocorre prejuízos, né, e acaba gerando uma crise econômica no Brasil e como alternativa, Dom Pedro I ele acaba aumentando os impostos, né, fator que vai causar ali um alto índice da sua impopularidade, né? Essa impopularidade de Dom Pedro I acaba aumentando. E somado a essa questão, né, da guerra, do poder moderador, a gente vai ter a crise, né, em Portugal, né, a sucessão do trono português, né, porque o Dom João ele acaba morrendo e o cargo, né, de rei, quem deveria de assumir seria Dom Pedro I. Dom Pedro I ele decide aceitar, né, o cargo de rei de Portugal, né, mas o objetivo dele era estar abdicando e dar o trono para sua filha, né, que ainda era menor de idade. Né? Então, como alternativa, o que ele faz? Ele acaba colocando a sua filha bastarda, né, que era fruto do casamento com a Domitila de Castro, no poder dentro de Portugal. Só que os portugueses eles acabam não aceitando, né, que uma bastarda acabasse assumindo e eles acabam nomeando Dom Pedro como rei absoluto.
né? E dentro do Brasil a gente vai ter vários descontentamentos por conta disso, né? Tinham brasileiros que tinham medo que o Brasil acabasse voltando a ser colônia, né? Passam a acusar Dom Pedro de estar utilizando o dinheiro brasileiro para fazer as suas viagens para Portugal, né? Tá dando mais atenção aos assuntos portugueses do que aqui dentro do Brasil, né? E a gente vai ter, né, a usurpação do trono português por parte de Dom Miguel, que é o irmão, né, de Dom Pedro I, né, que acaba se autoproclamando rei absoluto em Portugal. Né, esse conflito, né, essa situação de dentro de Portugal, ela vai ser resolvida ali com a formação da Quádrupla Aliança, né, aonde 4 países eles acabam nomeando, né, a filha de Dom Pedro, a Dona Maria da Glória, como rainha de Portugal, né? Eles meio que acabam adiantando ali a sua maioridade para que ela possa assumir e Dom Pedro pudesse voltar para o Brasil. Só que essa sucessão, né, essa crise de sucessão do trono em português, basicamente foi o pontapé, né, para que fizesse com que Dom Pedro I ele acabasse abdicando o poder, né? Por quê? Porque foi uma série de fatores que acabou aumentando a sua impopularidade e Dom Pedro ele resolve fazer uma comitiva pelo Brasil para estar mostrando para as pessoas que ele era um cara legal, que estava tudo bem, que ele iria permanecer no Brasil e entre outras coisas, né? Igualmente ele fez durante o processo de independência, né, para conquistar a popularidade das pessoas. Só que dessa vez isso não vai dar certo, né, principalmente por conta dos jornais da época que faziam altas críticas, né, em cima de Dom Pedro I. Ele acaba indo na região de Vila Rica, mas ele não vai ser bem recebido e ele acaba voltando para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai encontrar os portugueses, né, que eram a favor de Dom Pedro I, né, fazendo uma festa em homenagem a ele, né, dando boas-vindas, e os brasileiros, que obviamente não foram convidados, acabam invadindo essa festa, e aí começa a treta toda entre portugueses e brasileiros, né, acabam brigando bastante. E aí esse período, né, esse evento fica conhecido como a Noite das Garrafadas, né, devido a garrafas que voam para todo lado, né, e Dom Pedro ele decide abdicar, vendo que a sua popularidade não existia mais, né, e que os brasileiros estavam totalmente descontentes com a sua forma de governo. E ele diz, né, que entre ele e o Brasil nada mais existe, né, ele acaba indo, mas antes de voltar para Portugal, ele meio que deixa o filho dele, Pedro de Alcântara, né, que era menor de idade ainda, era muito pequeno, né, como garantia, né, de que o Brasil não voltasse a ser uma colônia. E aí a gente tem o fim do primeiro reinado.